Quero comentar aos irmãos com a paz do Senhor, aqueles também que ainda não professam da mesma fé, seja espírita, seja quem for. No que a Bíblia diz de hoje, eu quero falar sobre Maria, o que a Bíblia diz sobre Maria. Porque hoje eu não estou aqui, eu não vou falar o que a religião fala, o que a igreja Bíblia fala, mas o que a Bíblia diz sobre Maria. Então, eu não estou aqui para falar apenas a minha opinião, vou falar o que a Bíblia diz. Deus me chama para obedecer a palavra dele, não a palavra de uma denominação, desse ou daquele, do que manda na igreja, porque a pessoa tem um determinado título numa igreja, sabe mais, não. Se tiver um título, pode ser o maior que for sobre essa terra. Se o que eu prego não é o evangelho, Paulo disse que seja anátema. Qualquer outro que vos pregar outro evangelho, seja anátema. Mesmo que vos aparecer um anjo e vos pregar outro evangelho, seja anátema, quer dizer, seja maldito. Todo aquele que prega o evangelho diferente do que a Bíblia diz, seja em qualquer outro ensinamento referente ao que a Bíblia diz nos evangelhos ou em outro texto que esteja no contexto da nova aliança, mesmo que seja no velho, que não contraria o que está na nova aliança, se eu pregar outro evangelho fora desse, eu sou maldito. Então Deus nos chama para pregar o evangelho, não é a placa de uma igreja, não é uma religião A, B ou C. Religião foi uma coisa criada por vários homens em várias situações para pregar o que eles querem crer, não apenas o que Deus queria que eles cresçam. Então eles criam um sistema dentro de um lugar, põem uma placa, um prego, e começam a pregar o que eles querem, não o que o evangelho diz. Hoje há pessoas sinceras, homens de Deus, como houve em outros séculos, que por discordar de um lugar onde não está pregando só o evangelho, eles preferiram sair e ir para um lugar, mesmo que tivesse que abrir um outro lugar diferente para conseguir pregar só o evangelho. E alguns, nesse meio também, fizeram um caminho inverso, saíram de um lugar certo, correto, para pregar um evangelho diferente, para tirar dinheiro do povo. Outros continuam em lugares onde não tira dinheiro do povo, mas também não prega o evangelho. E eu não quero nenhuma coisa nem outra, eu quero o evangelho, eu quero a palavra de Deus. Porque Deus deixou a palavra dele, levou o filho dele a morrer por nós na cruz, não para a gente seguir uma denominação, aplacar a Deus, mas a palavra. É bom ir numa igreja, mas que tenha a palavra lá dentro, não apenas o nome de uma igreja. Então eu vou ler aqui hoje, e vou falar hoje o que a Bíblia diz sobre Maria. Ela é medianeira, é ela que está diante de Deus como nosso advogado, nossa advogada. O que a Bíblia diz sobre isso? Eu não vou aqui pregar o que a denominação diz, porque hoje eu vejo denominações dizendo que Jesus é nosso advogado, mas que Maria também é, que Jesus é o nosso medianeiro, mas que Maria também é. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? E para isso hoje eu quero ler uma Bíblia católica. Não vou ler a minha Bíblia, porque se eu ler a minha Bíblia, eu quero ler uma Bíblia evangélica. Então a Bíblia deles é diferente, então eu quero ler uma Bíblia evangélica para falar sobre isso. Nisso eu quero começar num texto que é muito conhecido, que diz o seguinte, deixa eu ver aqui, João 2, diz o seguinte: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia, e a mãe de Jesus estava lá. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, aqui é uma Bíblia católica da CNBB, tem até o símbolo aqui da Igreja Católica, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, é da CNBB essa Bíblia, é uma Bíblia católica. Então não estou lendo uma Bíblia evangélica para alguém não dizer que eu estou lendo um texto diferente do que diz na católica. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Jesus lhe respondeu, mulher, para que me dizes isso? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei tudo o que ele vos disser. Porque Maria
disse para Jesus que tinha faltado vinho, porque ela sabia que ele era o Filho de Deus e que ele podia fazer milagres. Ela não, porque se ela pudesse fazer milagres, ela não ia dizer para ele que tinha faltado vinho. Ela ia chamar os servos que estavam ali, dizer: bota as talhas aí que eu vou fazer um milagre, vou transformar a água em vinho. Ela não precisava de Jesus para isso. Se ela tivesse o poder de fazer esses milagres ali, e se fosse ela que tivesse que ser glorificada ali, mas Jesus ainda achava que não era a hora dele ali. Mas mesmo assim ele fez um milagre. Então tem um outro texto, e eu não estou dizendo aqui que Maria não foi uma mulher santa, não estou dizendo que Maria não foi uma mulher especial, não estou aqui para desrespeitar Maria, só que ela não é para nós o advogado no céu, nem a medianeira que alguns dizem, porque a Bíblia não diz isso, e eu não estou aqui para, Deus não me chamou para seguir aquilo que a Bíblia não diz, mas sim aquilo que a palavra dele diz. Se ela não diz que ela é medianeira, eu não posso dizer que ela é uma medianeira. Se ela não diz que ela está nos céus mediando por nós, eu não posso dizer que ela está lá fazendo isso por mim. Porque quando ela estava na terra, ela orava a Deus, com certeza. Ela era uma mulher fiel a Deus. Tanto que Deus escolheu ela, achou graça nela para que ela fosse mãe do Filho de Deus. Mas ela não estava acima de nenhum homem por causa disso. Com certeza as orações dela eram ouvidas no céu naquele tempo, quando ela estava na terra. Mas só que a partir da hora que ela dormiu, como morreu, que para Jesus e para Deus é só um sono, a morte, para nós quando a gente morre, para Deus e Jesus isso é só um sono, alguém vai acordar. Ela não tinha, a partir da hora que ela morreu, ela não pode mais mediar e nem interceder por ninguém. Enquanto ela estava na terra, ela orou, Deus ouviu orações dela, ela falou com Jesus, ao vivo e a cores. Foi uma mulher especial, Deus escolheu ela para ser mãe de filho de Deus, com certeza. Mas assim que ela morreu, a oração dela, ela não ora mais por ninguém. Ela está lá guardando o dia do juízo, ou lá no seio de Abraão, como diz a parábola do mendigo e o rico, o mendigo Lázaro e o rico. E isso é uma questão para outro vídeo que eu vou falar outra hora, sobre mortos, conversar com mortos, os mortos virem aqui. Isso vai ser um tema para outro vídeo. Hoje eu quero ter o que a Bíblia fala sobre Maria, quem intercede por nós no céu, se é Maria ou Jesus, se é os dois, o que a Bíblia diz. Então eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz, não que aplacar A, B, C eu digo. Se aplacar A, B, se todas as igrejas do mundo começarem a pregar uma coisa só e tudo que eles pregarem estiver contrariando a Bíblia, eu não vou obedecer, porque Deus me chama para obedecer a palavra dele. Tem um texto que Pedro fala assim: mais importa obedecer a Deus do que a homens. Então Deus me chama para obedecer a palavra dele. Se eu tenho que obedecer às leis dos homens hoje, como está aí, sim, desde que a lei não contrarie a palavra de Deus. Eu obedeço às leis, dou a César o que é de César, até enquanto ela não contraria aquilo que deu os princípios da cristãos. Quando fizer uma lei para casar homem com homem, eu não vou ser a favor disso, porque isso contraria a palavra de Deus. Mesmo que seja lei do homem, mas é uma lei contrária à palavra de Deus, então eu não posso obedecer. Mas as leis, todas as outras leis que não contrariam e não contradizem a palavra de Deus, eu vou obedecer com certeza. Tá bom? Então, mas vamos nos ater o texto aqui. Vou ler mais um texto aqui que fala que Jesus deixa claro que Maria não está acima de ninguém nessa terra. Está em Mateus 12, do 46 em diante, e diz assim: enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém lhe disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele respondeu àquele que lhe falou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, acrescentou: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Jesus não estava sendo mal educado, ele não estava ignorando Maria,
Ele estava querendo que o povo entendesse que mesmo ela sendo a mãe dele, que mesmo ela sendo a mulher que Deus escolheu para que ele viesse a este mundo, ela não estava acima de ninguém, que ela não tinha nenhum privilégio diferente dos outros homens, ou dos outros irmãos, ou das outras mulheres diante de Deus. Que diante de Deus, todo aquele que fizesse a vontade de Deus, que obedecesse a palavra de Deus, também era irmão e irmã de Jesus, era mãe de Jesus também. Toda mulher que faz a vontade de Deus, do Pai dele, também ele é como se fosse uma mãe para ele. Então, Jesus está aqui mostrando, nesse texto, que ela não era melhor que ninguém ali, porque era mãe dele, porque ele era o filho de Deus, que ele fazia milagre, que onde ele já tinha pessoas que já tinham temor, já tinha pessoas que reconheciam quem ele era ali, as pessoas que estavam seguindo ele, que reconheciam que ele era o filho de Deus. Não, ele fez aquilo para mostrar para eles que mesmo ele sendo Jesus, fazendo o que ele fazia, os milagres que ele fazia, não era porque a mãe dele tinha chegado ali que ela ia ter algum privilégio, que ela ia ser tratada diferente dos outros que estavam ali, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não trata melhor esse ou aquele. Deus, como disse um pastor uma vez, Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos que o preferem mais que outros. Tem pessoas que colocam Deus mais em primeiro lugar do que outras pessoas. Então, mas Deus não trata melhor esse ou aquele. O que acontece é que Deus cuida melhor daqueles que deixam a vida dele nas mãos de Deus. Então, tem pessoas que não recebem mais de Deus, ou até não melhorou algumas coisas na vida dela, não está liberto, não aconteceu aquilo que ela deseja, porque ela não entrega a vida na mão de Deus, ela não confia em Deus para que as coisas aconteçam no tempo certo de Deus. Não espera pela vontade de Deus, atropela a vontade de Deus na vida dela, ou na vida dele. Então, Deus não vai fazer algo que a pessoa não confia, não espera, não tem fé, não crê. Porque quem crê, confia, quem coloca Deus em primeiro lugar, confia. Esse texto aqui é para mostrar que Deus tem texto na Bíblia onde Jesus fala sobre Maria, onde Jesus não trata Maria diferente dos outros porque era mãe dele. Para deixar claro para quem estava ali, os seguidores dele, que ela não tinha nenhum privilégio ali, porque era a mãe dele que estava chegando ali. Então, era para já eles entender que só tinha um para ser adorado, era ele. Só um para ser seguido, ele. Não era Maria. Que depois que ele fosse, ela não é, tanto que depois que Jesus subiu aos céus, ninguém ficou seguindo Maria de um lado para o outro, porque agora Jesus tinha subido para o céu e Maria tinha ficado. Tu não vê na Bíblia, no Novo Testamento, nos Evangelhos, eu estou subindo e a minha mãe vai ficar aí, vocês vão seguir ela agora. É ela que vocês vão adorar, é ela que vai guiar vocês. Não existe isso na Bíblia, Jesus nunca falou isso. Mesmo ela estando ali, mesmo ela tendo ficado e ele tendo sido arrebatado aos céus. Ele não mandou seguir Maria, nem adorar ela porque ela tinha ficado e ele estava subindo para o céu. Deus, o Pai estava levando ele para o lugar que era dele de direito, para a glória que ele tinha desde o princípio. Então não existe nada na Bíblia mostrando, ou dizendo, ou Jesus, ou Deus falando, ou algum profeta, ou algum apóstolo dizendo, agora é Maria que vai ser seguida, agora é Maria que vai ser adorada enquanto ela está aqui, porque Jesus subiu para o céu. E mesmo depois que ela morreu, não existe nenhum texto na Bíblia dizendo, como eu vou ler em outros textos na frente, mostrando que o único mediador, o único salvador, o único advogado diante de Deus é ele. A palavra de Deus eu vou obedecer com certeza. Tá bom? Então, mas vamos nos ater o texto aqui. Tem um outro texto que, deixa eu ver aqui, para mim não perder, não estou acostumado na minha, mas aqui eu não estou acostumado. Aqui é uma Bíblia que eu peguei emprestada de uma vizinha que é católica. Até ela não sabe nem que ela sabe que eu peguei para ler alguns livros aqui que tem a mais do que a nossa, para ver a diferença, mas ela não sabe que eu ia fazer esse vídeo ainda, mas depois ela vai ficar sabendo. O que a Bíblia diz sobre quem é mediador por nós? 1 Timóteo 2,5 diz o seguinte: 1 Timóteo 2,5 diz o seguinte, aqui é o apóstolo Paulo mandando uma carta para Timóteo:
Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem, Cristo Jesus, que se entregou como resgate por todos. Este foi o seu testemunho dado no tempo devido. Digo a verdade e não minto. Para servir a esse testemunho fui constituído arauto e apóstolo, mestre dos pagãos na fé e na verdade. Paulo está falando que diante de Deus só tem um mediador. Não existe medianeira, não tem outra pessoa diante de Deus para mediar, para interceder por nós diante de Deus no céu, a não ser Jesus. Nós aqui na terra, qualquer outra pessoa que seja servo de Deus, que se entregou, reconhece Jesus como Salvador, quando ora, ora a Deus, mas ora em nome de Jesus, que Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando fores orar, ore em meu nome. Tudo que pedires em meu nome, o Pai que está no céu os ouvirá, os fará. Mas tem algumas coisas que eu vou orar e Deus não vai me responder, nem vai me dar, porque tem coisas que se eu orar e pedir mal, Deus não vai me dar. O que é pedir mal? Pedir algo que é, como eu falei no outro vídeo antes, é pedir algo que é apenas para mim, é apenas para o meu umbigo, é apenas para me aparecer, é apenas para me exaltar. Deus não vai me dar, estou pedindo mal. Mas se eu peço a Deus algo justo, um emprego para sustentar minha casa, meus filhos, um pão, o que é necessário para mim caminhar aqui, e que aquilo é para glorificar a Deus na minha vida, e Deus vê sinceridade nisso no meu coração, eu vou exaltar o Deus naquilo, não vou esquecer, e vou dizer para a pessoa, foi Deus que fez isso na minha vida, foi Deus que fez aquilo, é Deus que está cuidando de mim, com certeza Deus vai fazer, se aquilo vai glorificar Deus, se aquilo é a vontade de Deus para a minha vida, Deus faz, tá bom? Mas eu quero aqui meter o texto de novo, para não perder o foco. Então, a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Pause o vídeo se você quiser achar na sua Bíblia para ver se o que eu estou dizendo é a verdade, se o que eu estou dizendo é o que está na Bíblia. Como eu disse, estou lendo uma Bíblia católica aqui, da CNBB. Só há um mediador, não é Maria, é Jesus. Jesus Cristo, não tem outro. Vamos para um outro texto aqui. Diz o seguinte, 1 João. João 2:1 diz o seguinte: meus filhinhos, 1 João 2:1 diz o seguinte: meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos um junto do Pai, um defensor. Temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a oferenda de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Em João 3,16 diz o seguinte: mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Está dizendo, não é para aquele que crê em Maria, para aquele que crê em Jesus, aquele que aceita Jesus como Salvador, aquele que reconhece que Jesus é o único na sua vida, é o único que morreu por nós. Aqui ele está dizendo que o que morreu pelo nosso pecado foi Jesus, não foi Maria. Não foi ela que foi crucificada na cruz. Não estou dizendo que ela não era uma mulher santa, que ela não foi uma mulher que agradava a Deus quando ela estava na terra. Quando ela estava caminhando sobre essa terra como nós hoje. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que na Bíblia não se encontra Deus colocando, na palavra de Deus, não existe texto que diga que Maria está no céu intercedendo por nós. Que Maria hoje ainda interceda por nós. Não existe. Eu encontro na Bíblia esses textos dizendo que só tem um mediador diante de Deus, Jesus. Só Ele. Ele é o único, é o único que é justo. É o único que pode mediar por nós diante de Deus. Porque foi o único que morreu pelos nossos pecados. Não teve outro. Não foi Buda, não foi Hare Krishna e tantos outros que tem por Maomé. Não foi João, não foi Pedro, não foi Maria, não foi esse, não foi aquele. Foi Ele, o único, Jesus que morreu por nós. Então Ele é o único que fez o sacrifício perfeito, o único que pode estar diante de Deus, interceder por mim, porque foi o único que pagou o preço por nós. Então é o único que pode chegar diante de Deus e dizer, não, eu morri por Ele. Ele se arrependeu, Ele me aceitou, Ele se entregou, Ele se dobrou diante de mim, Ele se rendeu. Então agora eu justifico Ele pelo meu sangue. Maria não pode me justificar diante de Deus, mas Jesus pode te justificar. Então eu não estou fazendo esse vídeo para criticar a religião de ninguém. Estou fazendo esse vídeo para abrir os teus olhos para o que a Bíblia diz.
Não é para que uma religião A, B, C o diga. Não é para que aquela denominação ou para que a outra denominação diz, mas que a Bíblia diz. Então fica com o que a Bíblia fala. Porque se você crê em Deus, se você quer obedecer a Deus, se você tem desejo de conhecer as coisas de Deus, leia a palavra de Deus, leia os evangelhos, leia o Novo Testamento inteiro. Depois leia o Velho, que você vai começar a entender o Velho também. Mas leia a Bíblia com desejo de conhecer a palavra de Deus, de entender. Um dia eu não era convertido ainda, eu participava de uma outra denominação que não é evangélica. E eu via os crentes falando uma coisa, via os daquela denominação que eu participava falando outra. E um dia eu disse para mim mesmo, pô, eu sei ler e não sou burro. Se todos estão dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, e os dois lados estão dizendo que é, então eu vou ler a Bíblia e vou ver o que está escrito na Bíblia. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ali vai estar escrito o que Deus quer, o que Ele quer que eu saiba. E de pegada, assim, mesmo sem ler a Bíblia toda, as primeiras coisinhas que Deus queria que eu soubesse, a primeira luz sobre coisas que eu tinha dúvida, dentro do lugar onde eu estava na época, nas primeiras vezes que eu li a Bíblia, eu já comecei a ver que naquele lugar tinha coisas que não concordavam com a palavra de Deus. Então qualquer homem que vinha te ensinar qualquer coisa para seguir Deus, que contraria a palavra de Deus, que contradiz o que a Bíblia diz, o que Jesus falou, o que os apóstolos falaram, não dê ouvido. Porque não é a tua denominação que está correndo isso, não é a tua religião, mas é a tua salvação. Porque a tua salvação não depende de uma religião, não depende de um prédio, de uma denominação, de uma placa de uma igreja, mas da tua obediência à palavra de Deus. Então, eu vou ler, quero ler um textinho aqui que deve ter nessa Bíblia também, porque ela é a palavra de Deus, então deve estar aqui também, em Apocalipse. Apocalipse. Eu creio que aqui deve ter esse texto também. Diz assim, Apocalipse 22, 18. Para todo o que ouve as palavras da profecia desse livro, vai aqui o meu testemunho. Se alguém lhe acrescentar qualquer coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão aqui escritas. E se alguém retirar algo das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe retirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que se encontram escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Jesus aqui em Apocalipse está falando que qualquer pessoa que acrescentar qualquer coisa na palavra de Deus, ou retirar qualquer coisa que não foi escrita nesse livro, ou que distorceu o sentido do que foi escrito nesse livro, nos evangelhos ou qualquer texto da Bíblia, vai ser acrescentado. Se eu acrescentar a mais do que foi dito, tirar o sentido do que foi dito para mais, para levar o povo ao erro, levar o povo a se desviar das coisas de Deus, vai ser acrescentadas as pragas que aqui estão nesse livro sobre a minha vida. E se eu retirar qualquer coisa, omitir qualquer coisa que esteja na palavra de Deus, também vai vir sobre a minha vida, vai ser retirado da minha vida também. Tem um livro de Ezequiel 33 que diz que se eu vier, se Deus me constituir como atalaia, e ele disser, diga que está vindo a morte sobre aquela pessoa, que o caminho que ela está levando vai levar para a morte, e eu não avisar isso, se Deus me mostra a verdade, a verdade da palavra de Deus para mim, e eu não alerto aquela pessoa sobre o caminho que ela está indo, que tem morte, que ela vai se perder, que ela vai perder a salvação, e eu não falar isso para ela, o sangue daquela alma vai ser colocado na minha mão. Mas se eu falar e ela não se converter, os pecados dela estão sobre ela, não sobre mim. Mas se eu pecar, se eu falar para ela a verdade, o evangelho, ela der ouvido,
é uma alma salva também, não vai ser cobrada de mim, mas os pecados dela vão ser apagados, ela vai se arrepender, vai se converter. Então, o peso para quem prega a palavra de Deus, eu que estou aqui fazendo esses vídeos, qualquer outro pastor que pregue só o Evangelho, tem uma responsabilidade. Qualquer pessoa que está fazendo o ID, se ele pregar só o Evangelho, e ele, se ele tem temor das coisas de Deus, ele sabe o peso que está sobre ele sabe a responsabilidade que ele tem de pregar só a verdade. Aqueles que não têm, os falsos profetas, os falsos pastores, eles não têm esse temor, eles não têm esse cuidado de ver o que está na Bíblia, de pregar só a verdade, porque eles não têm temor das coisas de Deus. Eles já se apostataram, já se desviaram da palavra de Deus. Então o foco deles é enriquecer, é construir grandes templos, é se exaltar, chamar a glória de Deus para eles e não ensinar só a verdade. Eles não têm preocupação de te ensinar só a palavra, de te ensinar só o que a Bíblia diz, de te tirar de um caminho do engano. Eles querem mais só te levar para a igreja deles. Eles não estão querendo te levar para o Evangelho. Eu quero que você conheça o verdadeiro Evangelho, que a Bíblia diz, não que é só aquela. Depois, a partir de você conhecer o Evangelho, você vai ter desejo de conhecer um lugar onde esteja de acordo com a palavra de Deus. E são poucos. Infelizmente, para a gente que conhece a palavra já há algum tempo, faz 7 anos que eu congrego, que Deus me converteu, porque não é a gente que se converte, é Deus que nos dobra. Eu demorei para me dobrar e fui numa situação meio difícil, não foi pela dor, mas estava um negócio, o meu barquinho estava afundando. E hoje eu estou, graças a Deus, eu sou grato a Deus por Deus ter permitido eu passar por todas aquelas coisas para me dobrar diante dele, para eu ter conhecido ele de verdade, para ele ter me tirado daquele engano, para ele ter me tirado daquela vida que eu vivia longe da palavra de Deus, longe do conhecimento da vontade dele para a minha vida, para a minha família. Então fique com Deus, que Deus te abençoe. Leia a Bíblia. Você sabe ler? Leia. Não deixe alguém te enganar com a Bíblia na mão. Eu não estou aqui para te enganar, estou lendo o que a Bíblia diz. Não estou aqui te apresentando uma placa para a igreja, estou te apresentando a palavra de Deus, a Bíblia. Então, se você tem sede da verdade, se você quer conhecer o Evangelho, quer conhecer o que a Bíblia fala de fato, leia a Bíblia. Se você quer realmente descobrir a verdade, leia. Não tem outra opção. Se você tem desejo de conhecer Deus, com certeza, Deus, eu não entendo nada da palavra de Deus ainda. E eu olho para a Bíblia e só vejo um monte de letras. Abre o meu entendimento, eu quero te conhecer, eu quero conhecer a tua palavra. Eu creio que existe o céu e existe o inferno. Eu não sei para onde eu estou indo, tenho medo de estar errado. Talvez eu possa ter sido enganado a minha vida toda. Pode alguém ter me ensinado uma religião e não apenas a tua palavra. Eu quero descobrir a verdade. Mostra a verdade na tua palavra, abre o meu entendimento. Eu quero ler a tua palavra, eu quero descobrir. E pode ter certeza, Deus vai te mostrar a verdade. Se você tivesse desejo de conhecer a verdade dele, a Bíblia diz que o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. Mas quando é que ele vai te guiar até a verdade? Quando você só, no teu coração, o único desejo é conhecer a verdade de Deus. Não é a verdade da igreja, não é a verdade do pastor, não é a verdade do padre, do papa, do bispo, desse, daquele, do ciclano, do fulano, e disso e daquilo. A verdade de Deus. Se esse desejo estiver no teu coração, Deus vai te levar até a verdade. Não é até apenas uma placa de uma igreja. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.